Alexandre, a palavra é sua, que Deus te abençoe. Obrigado a todos nós, né? Muito bom. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade de estarmos juntos aqui fazendo este estudo, porque isso é uma bênção para todos nós. Essa oportunidade que nós temos de estar aqui estudando o Evangelho, coisa que há muitos anos atrás, séculos atrás, não se podia estudar religiosidade como nós fazemos hoje. E nós sabemos que a religiosidade ela é uma luz em nossas vidas, porque ela abre as portas do entendimento, do amor para o ser humano que está aqui nessa terra bendita. E a partir disso que ele vai compreendendo a lei de justiça, amor e caridade, ele vai conseguindo encontrar o seu progresso espiritual, né? Nós todos estamos aqui para isso. E nós estamos no capítulo 5, a sequência que eu sempre faço, né? Eu estou no capítulo 5 e o item é a infelicidade real. Para alguns aí, talvez esse item muda o nome, tá? Mas é o item 24 do capítulo Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5, o item 24, a infelicidade real. Eu vou ler aqui um pouquinho e a gente já conversa sobre. Ó, todo mundo fala da infelicidade real. Todo mundo já sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase todo mundo se engana e que a infelicidade real não é absolutamente o que os seres humanos acreditam ou supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço do anjo sorridente que desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejar envolver-se em púrpura e mal oculta sua nudez sob os andrajos da vaidade. A tudo isso e a muitas coisas mais se dá o nome de infelicidade na linguagem humana. Sim, é a infelicidade para os que só veem o presente. Porém, a verdadeira infelicidade está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Dizei-me um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas. Não é realmente mais infeliz do que outro, que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Todos nós que estamos na Terra, nós vemos as pessoas passarem por tantas dificuldades e outras não passam assim por tantas dificuldades materiais. Muitas que conhecemos na Terra têm muitas riquezas, estão muito bem financeiramente falando, materialmente falando, são em menor proporção, mas nós vemos uma grande quantidade de gente no mundo passando fome, passando dificuldades, da menor ao maior grau. Nós vemos isso no mundo. E muitos dizem que essa é a infelicidade. As dificuldades que as pessoas passam, perdeu uma criança, ou está passando fome, ou perdeu o emprego, houve um incêndio numa casa, entre tantas outras dificuldades que passamos, afetivo, amorosa, psicológica, física, de saúde. Muitos dizem, isso é uma infelicidade. E muitos usam até uma outra palavra, né, para designar isso. Só que na realidade, o que o Evangelho quer nos ensinar
que nós estamos passando é mais pelas consequências da verdadeira infelicidade. Nós estamos passando pelas consequências da infelicidade que fizemos antes. E muitos vão perguntar assim, peraí, então, se o sofrimento que eu passo agora, a dor que eu passo agora, o martírio, a miséria que eu estou passando, essa doença física, isso não é a infelicidade, não? Não. São as consequências dela. Vamos explicar então. O que o Evangelho chama de verdadeira infelicidade? O Cristo nos ensinou lá atrás. Ele vem nos falar assim, cada um conforme as suas obras, cada um conforme o que planta, pois ele irá colher exatamente o que planta. E aí que está. Nós vemos pessoas nessa terra que ainda não compreenderam o que é caminhar para Deus. Elas acham que no mundo ganha quem leva vantagem, quem engana. E antigamente, não só antigamente, até nos tempos atuais, muitas empresas valorizam aqueles que são espertos, aqueles que levam vantagem, aqueles que conseguem enganar. Tal qual, por exemplo, na época da Grécia, lá de Sócrates, existiam os oradores que, qual que era a intenção? De convencer a todo custo, mesmo se o que estivessem dizendo não fosse a verdade. Na época, estes eram os campeões da época, os vitoriosos da época, os que tinham sucesso na época. E nos tempos atuais, ainda nós vemos estes estarem na frente, né? Porque o Evangelho também nos ensina que os bons são tímidos e os maus, eles são corajosos. Eles vão e enfrentam conforme o que eles acreditam que é certo e o que é errado. Porém, uma coisa nós sabemos, que os que enganam hoje serão enganados amanhã. Os que enganam hoje estão enganando a si mesmo. Os que prejudicam hoje o seu semelhante, ele vai colher isso em algum momento. E é justamente isso que o Evangelho vem nos dizer, que é a infelicidade real. A infelicidade real não é passar fome, não é passar frio, não é estar passando por uma doença, não é estar desempregado. A verdadeira infelicidade é o ser que trai o outro, é o ser que rouba o outro, é o ser que tira a existência do outro, é o ser que busca levar vantagem, prejudicando o outro para que ele ganhe mais do que o outro, para que ele venda mais do que o outro, e assim vai. Essa é a verdadeira infelicidade. A enganação, a libertinagem, o viver, o que muitos querem viver no mundo, né? Somente viajar, somente ter prazeres sexuais, entre outros tipos de prazeres que nós encontramos no mundo, festas, etc. Então tem pessoas que acham que devem só viver nessa vida. Só que o que eles não estão sabendo é que estão se prejudicando, é que estão sendo infelizes, porém acreditam felizes. Quem rouba naquele momento se acredita feliz, porque está tirando do outro e ele acredita que ele está ganhando com isso. Quem tira a existência do outro acha que ganhou a sua vingança, acha que agora a herança é só dele, entre tantas outras coisas que quem mata ali está almejando. Quem rouba, quem trai, quem adultera, quem leva vantagem. Estes todos, naquele momento, se acham felizes, porque acreditam que estão concretizando os seus desejos. Mas eles estão ali cavando naturalmente a própria cova, naquele sentido de morte espiritual. Porque morrer todo mundo a gente sabe que morre um dia, mas o que morre é o corpo. Nós continuamos. Mas aqueles que cavam a própria cova, nesse sentido que eu estou dizendo, é aqueles que estão matando o espírito pelas coisas do mundo. E aí, em existências seguintes, quais são as consequências? As consequências do próprio ato. Se roubou, uma hora vai ser roubado, vai passar por dificuldades, vai em uma nova existência ou talvez na próxima. Ali mesmo ele vai conquistar coisas a partir do seu próprio suor.
mas aí de repente ele perde por algum problema que vem da natureza, ou às vezes é roubado, perde de alguma maneira por algum defeito, ou é a saúde que ele tanto almeja e de repente ele fica doente, é o emprego que ele perde, entre tantas outras dificuldades que passamos nessa terra, que são as consequências, as expiações daquilo que fazemos ao outro. É por isso que existe um texto ali na coleção Fonte Viva, não me lembro de qual dos 5 livros, que vem nos dizer assim, a regra áurea. A regra áurea, ela vem sendo dita desde o início da humanidade. O que quer dizer essa regra áurea? O que o Cristo nos ensinou, mas que já vem sendo gritado lá atrás, antes da sua vinda e depois da sua vinda. Lógico que amando de seus ministros, que é fazer ao outro o que nós gostaríamos que nos fosse feito. Essa é a regra áurea, que deve ser seguida por todos nós. Porque quando nós fazemos ao outro o que nós gostaríamos que nos fosse feito, então nós já estamos planejando para nós boas colheitas. Por quê? Porque quem faz ao outro o que gostaria que lhe fosse feito, provavelmente está fazendo bem. Porque ninguém gosta de se fazer o mal. Ninguém gosta de receber o mal. Não é? Então, se seguir essa regra, a pessoa não vai trair mais, a pessoa não vai roubar mais, a pessoa não vai prejudicar mais. Consequentemente, se fizer alguma dessas coisas, vai ser em um momento que essa pessoa estiver muito desesperada. E ainda assim, ela lembrando desse ensinamento, ela vai minimizar os seus atos, até chegar a um ponto que, conforme as existências vão passando, independente da dificuldade que o ser passe, ele não vai prejudicar mais ninguém. Ele não vai querer roubar mais ninguém. Nem se vingar. A pessoa pode fazer o mal que for para com ele. Nem se vingar ele quer. Ele simplesmente dá a outra face. Que significa, ele segue a sua vida. Ele se afasta se for necessário. Ele vai para outra cidade. Ele começa num outro emprego. Ele termina um relacionamento. Mas ele passa a seguir a sua vida. E deixa os empecilhos para trás. E deixa os motivos de vingança para trás. Essa é a regra áurea, que faz com que nós vamos sendo que médicos de nós mesmos, que é isso que o Cristo vem nos ensinar, que sejamos tutores de nós mesmos, que sejamos aqueles que vão ceifando em nós aquele joio que nos prejudica, aquele joio que faz com que a gente acabe cometendo crimes, traições, causando misérias e fome às pessoas. Vai fazendo com que a gente acredite mais em Deus, que eleve a nossa fé a Deus e que, consequentemente, vamos tendo também mais esperança. Porque nós vamos entendendo o seguinte, aquele que rouba, ele vai perder a liberdade em algum momento. Aquele que trai, ele vai perder a liberdade ou a felicidade em algum momento. Aquele que tira a existência do outro, ele também está ceifando a sua própria liberdade. Quem ama, liberta. Liberta a si e liberta os outros. Porém, quem prejudica, se escraviza e, consequentemente, também escraviza os outros. É esse entendimento que nós vamos tendo. Por quê? Porque as pessoas que prejudicam o seu semelhante, elas vão percebendo que sempre estão, aparentemente, com algemas em suas mãos. Mesmo que não esteja dentro da prisão. Mas elas estão sempre fugindo de alguma coisa. Elas estão sempre ali, vítimas de obsessões. Elas sentem calafrios, sentem a sua consciência pesando. E isso através das existências. Ela vai percebendo que ela é escrava de suas ações. Porém, a partir do momento que ela vai deixando a rebeldia de lado, confiando mais em Deus e mudando o seu jeito de agir, o seu jeito de plantar, o seu jeito de acreditar e trabalhar neste mundo, ela vai observando que, investindo no bem, o bem volta para essa pessoa. É como uma poupança. Quanto mais você ali deposita
você mais tem. Quanto menos você deposita, menos você tem. E essa pessoa ela vai sentindo isso. E, consequentemente, a sua fé vai se elevando também. E é muito interessante perceber que a fé, ela transpõe as existências. O que quer dizer? As pessoas que já passaram por muitas dificuldades, encontraram a religiosidade, se em alguma existência elas não tiveram ensinamento religioso, elas se tornam o que nós chamamos de ateu. Mas é um ateu que segue as leis de Deus muito mais do que aqueles que são religiosos. Olha que interessante. Por isso que nós que estamos aqui, abraçando o Evangelho, nós temos de fazê-lo de fato, porque a cura, ela vem a partir do momento que nós estamos percebendo o para que nós estamos nas casas religiosas, orando e buscando ali auxiliar as pessoas que ali se adentram, que tomam, que recebem um passe, que tomam sopa, que buscam uma conversa amiga, uma conversa fraterna, porque não basta fazer isso, mas tem de entender que é isto que a está auxiliando, que a está alimentando de coragem, de força, de fé. Não basta as pessoas fazerem marmitex e sair distribuindo nas ruas e não perceber o que isso está fazendo de bem para as pessoas e principalmente para si mesmo. Porque tem pessoas até hoje que saem às ruas distribuindo marmitex, mas fazem simplesmente para acompanhar alguns amigos ou para se dizer caridoso, mas sem saber o que isso significa de verdade. Ou simplesmente faz para ostentar. Nossa, nós saímos com uma turma, distribuímos um tantão de cestas básicas. Então tem pessoas que ainda são assim. Não percebem o que isso significa para todos nós. O que a regra áurea tem de valor para todos nós. É por isso que o Cristo insiste em que não basta amar a Deus. Porque tem muitos religiosos que vão nas casas religiosas e voltam para suas casas. Mas porque eles acreditam que devem amar apenas a Deus. Mas então, quando Cristo está conversando ali com aquele doutor da lei, que o perguntou qual que é o maior mandamento, aí o Cristo lhe diz assim, olha, mas tem mais um, que faz parte desse outro. Amar ao próximo como a si mesmo. Nós só vamos ser alguém de verdade, só vamos ser melhores, só vamos evoluir espiritualmente e conhecer o amor se nós compreendermos que o próximo é a ponte para isso. É ele que vai fazer com que nós consigamos ser felizes e ir deixando essa infelicidade de lado, esse mal que muitos de nós praticamos para com o nosso semelhante. Nós passamos nessa terra o que é chamado de provações. O que são as provações? As provações são as dificuldades medianas que todo mundo passa. Nós passamos medianamente por dificuldades físicas, dificuldades financeiras, uns menos, outros mais. Nós passamos aqui nessa terra por dificuldades afetivas, dificuldades em família, por ingratidões, traições e tantos outros, né? Mas eu estou falando assim, essas que nós passamos, que são medianas, que nós conseguimos suportar e vencer e vamos seguindo em frente. Mas existem as expiações. O que são as expiações? São essas dores mais amargas, que parece que está aqui, ó, furando o nosso peito, com uma espada ou com uma faca, e apertando todos os dias. São aquelas pessoas que passam por dificuldades físicas, ingratidões dos filhos, são aquelas pessoas que têm dificuldades conjugais e tantas outras que passamos nessa terra que muitos sofrem amargamente. Estas são as expiações. Mas lembrando, são consequências do fato de que eu ainda não trato o meu semelhante como eu deveria tratar. Eu ainda me acho melhor do que ele. Porque se eu não me achasse, eu farei a ele o que eu gostaria que me fosse feito. Eu espero que eu tenha conseguido passar o que significa essa infelicidade real,
que em alguns evangelhos vai estar a desgraça real. Mas esse termo eu acho pesado, né? Então eu prefiro infelicidade. E que nós possamos continuar com os nossos estudos e aprendendo, né? Cada vez mais e em grupo, porque isso é muito especial para todos nós. Gostaria de deixar aqui um abraço a todos e fiquem com Deus.